Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Edson do canal Fortes. Neste vídeo vamos falar sobre a história do microprocessador. Como vimos no vídeo passado, estamos a realizar uma sequência de vídeos para falar sobre o microprocessador, de forma a auxiliar a todos os estudantes e interessados nesta matéria a realizarem os seus estudos. Iniciando neste vídeo pela história do microprocessador, nós vamos ver como é que eles começaram e onde é que estão nos dias de hoje. Então, dizer que o microprocessador também é conhecido como CPU, ou do termo em inglês Central Processing Unit, ou em português Unidade de Processamento Central, ou somente por processador. Ela é uma peça fundamental de todos os computadores, todos os telefones, todos os tablets que nós temos, os smartphones, por aí em diante, e a maioria dos componentes eletrônicos. Hoje em dia existe também os chamados de microcontrolador, mas os microcontroladores também têm no seu interior uma unidade central de processamento que é uma miniatura de microprocessador. Então, dizer que estes microprocessadores nem sempre foram como nós conhecemos hoje em dia. Eles levaram um certo tempo para chegarem até o que nós temos atualmente. E antigamente, só para termos uma ideia, quando um fabricante criava um determinado componente, um determinado processador, este era incompatível com o microprocessador que era criado por um outro fabricante, no que diz respeito a como é que era feita a programação, como é que era feita a interconexão de dispositivos de entrada e saída e tudo mais. Ou seja, havia uma diferença de como é que os fabricantes faziam, o que tornava a utilização ou a passagem de um programa de um para o outro mais complicado. Olhando para os microprocessadores, nós temos que inicialmente, como primeiro microprocessador ou primeiro computador, melhor dizendo, entre as décadas de 40 e 60, tivemos o ENIAC, que é a abreviatura para Electronic Numerical Integrator and Computer, que basicamente é um computador que foi desenvolvido no início de 1943, naquela altura da Segunda Guerra Mundial, e basicamente tinha uma estrutura muito grande, ou seja, eram computadores que ocupavam basicamente salas, edifícios, e a sua programação era feita basicamente pela interligação de cabos, como podemos ver aqui, esses cabos. Para nós realizarmos um determinado programa, existia uma determinada sequência de cabos que deveria ser conectada de uma determinada forma. Se fosse necessário reprogramar, teríamos que voltar a reprogramar de forma a reorganizar os mesmos cabos. A seguir a este, em 1945, tivemos a construção do chamado EDVAC, que é um computador que surgiu da ideia de uma unidade central de processamento capaz de executar diferentes tarefas, e esta ideia foi publicada por o chamado Von Neumann. Ou seja, neste período já começou-se a ter a ideia de que o microprocessador ou o computador deveria ser capaz de realizar diferentes programas, não só um determinado programa que estaria sujeito a modificação física a partir de cabos. Seria necessário, por exemplo, colocar-se um programa em um formato em uma determinada memória e depois fazer o carregamento para o determinado computador para que ele possa executar o determinado programa. Mas ainda aqui, os computadores desta época, ou seja, até os anos 60, eram computadores monstruosos, onde ocupavam um grande espaço físico e até mesmo edifícios. Em 1970, ou seja, nos anos 70, começamos a ter os microprocessadores em forma de circuito integrado, onde o primeiro é o chamado 4004 da Intel. Era um microprocessador de 4 bits,
e era usado, ou seja, foi desenvolvido para uso em calculadoras. Tinha um clock, ou seja, um relógio de até 740 kHz, podendo realizar até 92.000 instruções por segundo. Ou seja, este microprocessador que conseguimos ver aqui na figura foi depois evoluído para um microprocessador também da família Intel 8008. Este microprocessador 8008 já era um microprocessador de 8 bits, ou seja, foi evoluído a partir do anterior, até chegar ao microprocessador da Intel 8080. Este microprocessador 8080 é um microprocessador de 8 bits, mas tinha um determinado problema. Nesta época já começava-se a querer desempenhar ou executar tarefas que fosse necessário usar dados de até 16 bits. Então, este microprocessador da família Intel 8080, ele não poderia realizar este tipo de operações. Ele tinha um clock de até 2 MHz e poderia endereçar até uma memória de 64 KB de memória. É neste período que o Z80 surgiu. Ou seja, o Z80 surgiu sobre ou a seguir ao microprocessador da Intel 8080. Basicamente foi uma evolução, mas não foi realizado pela Intel. Este microprocessador foi criado pela Zilog, uma empresa fundada pelo Sr. Federico Fagin, este senhor aqui na figura, que foi um trabalhador da Intel até 1974. Ele fundou a sua empresa, a Zilog, e em 1976 criou o microprocessador Z80, que basicamente foi uma evolução do microprocessador 8080. Basicamente ele era superior porque já poderia ser usado para realizar atividades de até 16 bits de informação, contudo sendo um microprocessador de apenas 8 bits. A Intel, para responder a este novo microprocessador no mercado, ela tentou realizar ou criou o microprocessador 8085, mas a superioridade dos 80 fez com que a Intel desistisse deste projeto. Neste momento, pela desistência deste projeto, a Intel continuou com a criação de novos microprocessadores, mas agora de mais poderosos, com maiores clocks e maior capacidade de tratamento de dados. Contudo, o Z80 foi muito usado na época para diferentes computadores, que neste momento eram computadores para uso caseiro e também videojogos, como é o caso do Sega Master Systems, o Mega Drive, o Game Boy, que usou uma versão atualizada do Z80, o Sinclair e o Spectrum, que eram computadores de uso geral da época. Contudo, os microprocessadores não pararam por aí. A Intel continuou a sua evolução para os microprocessadores de 16 bits, onde tivemos a Intel 8086, o 8088 e o 80198 até o 80286. Estes microprocessadores eram caracterizados por, primeiro, terem uma capacidade de processamento maior, porque trabalhavam com palavras de até 16 bits, e também conseguiam chegar a clocks de até 5 MHz de velocidade. Contudo, não era só a Intel que estava no mercado. Para além da Intel, começava já a surgir a AMD. Veremos depois onde é que a AMD entrou, mas a Intel também criou a seguir os microprocessadores de 32 bits. Neste momento, com o 8018.6 e o 8018.8, que foram criados para sistemas embarcados, que são sistemas basicamente que utilizam os microprocessadores, neste momento a AMD
começou a chegar no mercado. Contudo, não vamos mostrar quais eram os microprocessadores que a AMD introduziu. Tivemos os microprocessadores de 32 bits da Intel, que começam já a entrar nos anos de 1980 a 1990. Estes microprocessadores já eram caracterizados por ter maiores capacidades de processamento e foram estes que começaram a popular o mercado de computadores de mesa ou computadores de uso geral, como é o caso do Intel Pentium. Hoje em dia temos microprocessadores de 64 bits, onde as famílias ou as empresas que mais se caracterizam ou que dominam o mercado são a Intel e a AMD. A Intel teve a sua evolução para o Pentium a seguir os Core 2, onde tivemos Core 2 Duo e Core 2 Quad, e hoje em dia os Core i, que já estamos até os Core i9. Contudo, a Intel, a AMD também teve a sua evolução, onde começou com os Athlon 64, de seguida o Phenom 64, a FX e hoje em dia a Ryzen, que é uma competição muito forte da Intel e chega em algum momento em alguns processadores, dependendo da sua aplicação, terem a sua superioridade em relação aos microprocessadores da Intel. Mas é claro, comparando, dependendo da aplicação que vai ser usado para tal. Então, temos neste momento um breve historial de como é que os microprocessadores começaram, para onde é que nós estamos, e conseguimos ver em que ponto é que surgiu o microprocessador Z80 e quem foi o seu criador. Para este vídeo é tudo, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, compartilhar para podermos chegar a mais pessoas e inscrever-se no canal para estar a parte de todas as atualizações que são realizadas nestes vídeos. Espero que vejam o próximo vídeo. Para este vídeo é tudo, muito obrigado e até o próximo vídeo.